Oi, eu sou a Keikolina. Eu tô aqui para interpretar sonhos novamente. Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não sou adivinha, eu não sou nada disso. Eu só sou uma artista plástica cujo trabalho é manipular símbolos. Na verdade, é esse o trabalho de um artista, de qualquer artista, na verdade. Então, eu estou fazendo essa playlist de interpretação de sonhos para exercitar essa potência que é manipular símbolos. Como eu sempre faço, primeiro eu vou ler e depois eu vou interpretar em cima e por último eu tiro uma carta de tarô para servir de conselho, para esclarecer um pouco mais a interpretação que foi feita na sequência. Vamos lá. Sonhei que uma monja guardava um pedaço de carne dos antepassados dela em conserva no álcool. Eu ficava com nojo e falava: "Você vai comer isso mesmo?" Aí ela dizia que sim, e que era bom. Aí começava a me ensinar a fazer uma torta com legumes e pedaços dos antepassados, e dizia que aí eu conseguiria comer. Bom, eu escolhi esse sonho específico dessa vez, porque ele é muito curtinho e tem muito poucos elementos. Se de repente você está querendo aprender a fazer a mesma coisa, para interpretar os seus próprios sonhos e tudo mais, muitas vezes a gente lembra pouca coisa do sonho. O vídeo de hoje é mais para mostrar como a gente pega os elementos do inconsciente e trabalha com as informações que a gente tem do consciente. Bom, a pessoa que me narrou o sonho, ela está numa caminhada de autoconhecimento também, né? Ela está numa busca espiritual tanto quanto eu. Como eu tenho essa informação, eu vou usar essa informação na interpretação de sonhos. Às vezes a pessoa que chega, ela chega com um sonho muito curtinho e eu não sei nada sobre ela e aí fica difícil de intuir do que fala, né? Mas nesse caso, apesar de dela ter muito poucas informações do sonho, ela se lembrar muito pouco do que tinha, como eu tenho conscientemente uma noção de que momento da vida que ela está passando, juntar essas duas informações foi bastante útil. O personagem principal do sonho dela é uma monja, né? Que é uma figura que arquetipicamente a gente relaciona com autoconhecimento, uma busca interior, meditação, bons conselhos, né? Esse tipo e uma guiança sábia das pessoas, de seus discípulos e tudo mais. Essa figura arquetípica estar fazendo uma coisa que a gente conscientemente acha assustador, mas simbolicamente é tão profunda, é muito interessante. Aliado à informação de que ela está numa busca espiritual, então é mais certeira ainda. Então agora a gente passa para o canibalismo, a questão do canibalismo, né? Embora conscientemente a gente saiba que isso é uma coisa horrorosa e que, enfim, espero que ninguém faça, inconscientemente é uma figura muito forte e muito intensa. Eu acho interessante a gente explorar. Na verdade, tem tudo a ver com você absorver comida mesmo, né? Você absorve o que é de bom naquele alimento. Vai ter uma parte que você vai alimentar e vai ter uma parte que você vai dispensar, mas de qualquer forma você vai absorver a maior parte do alimento, né? Que vai te dar energia para seguir adiante. Então, essa metáfora do alimento é bem interessante. E o alimento ser os antepassados, né? Na verdade, o canibalismo é esse significado forte de você absorver o que há de bom na outra pessoa, né? Ainda que sejam os antepassados e ainda que a carne esteja bem antiga, imagino, né? Tá em conserva, mas você vai absorver o que há de força, de que há de bom daquele antepassado, simbolicamente. E eu acho interessante o fato dela ter a recusa inicial, né? Falando, ai que nojo que você vai comer isso daí. Essa recusa inicial eu acho que diz respeito também à consciência que ela tem. Quer dizer, o inconsciente sabe. Uma coisa que é de 200, 300 anos atrás não cabe no contexto atual, né? A gente sabe que temos avós, trisavós, né?
Temos gerações e gerações anteriores à nossa que praticavam coisas que a gente não concorda, né? Tipo, nem precisa ir muito longe, né? 100 anos atrás, 150 anos atrás, tinha escravidão no Brasil. E era o contexto social da época, e as pessoas achavam isso normal, e é asqueroso isso. Então, assim, nem tudo, eu acho que essa recusa dela de, meu Deus, que nojo que você está fazendo, tem a ver com isso, da gente não engolir simplesmente tudo o que vem de nossos antepassados, nem tudo que funcionava para os nossos antepassados vai funcionar para a gente nessa época atual. É essa avaliação do que presta e do que não presta, dessa seleção do que eu vou comer, do que eu não vou comer. Eu acho que significa esse espanto dela no início, no meio do relato. E aí a monja fala, não, tá tudo bem, você preparando de uma maneira correta, colocando ingredientes interessantes, você vai ver que vai ficar digerível essa coisa esquisita que eu estou propondo que você se alimente. E eu acho que é bem isso mesmo, né? Trabalha com o repertório, mistura o repertório dos seus antepassados, é o seu próprio repertório, não engole tudo simplesmente sem análise, né? Acho que é para você digerir, mas fazer uma pré-seleção antes de digerir, né? Você primeiro separa o que você vai comer, prepara adequadamente, coloca os ingredientes seus, que você tem à mão, que são seus contemporâneos, para complementar esse alimento, e aí você faz a torta de antepassado. E aí você ingere e cresce com isso, né? É muito interessante, porque a gente realmente tem um universo muito rico a ser explorado quando a gente pensa no repertório dos nossos antepassados. Mas não dá para engolir tudo, a gente tem que selecionar mesmo, nem tudo que era do antigo, né? A gente tem uma visão romântica de que antigamente que era assim, que era assado, que era bom, que etc. Nem tudo era bom, né? É isso que o inconsciente está avisando, que ó, repara bem, né? Separa o joio do trigo aí. Mas separando direitinho, você vai conseguir digerir e vai te fazer bem. Eu achei bem simbólico, simples e muito bonito. Ainda mais clareando, né, sob o ponto de vista de que se trata de uma jornada espiritual. Eu vou tirar uma carta de tarô para complementar isso aqui. Olha que lindo, gente! Olha isso aqui. É a lua. Isso aqui é sensacional e tem tudo a ver com o que a gente está falando. É uma jornada interior mesmo. É uma jornada de autoconhecimento e eu vou usar um exemplo de contraponto para explicar a minha visão do que vem a ser a carta lua. Nesse caso. Quando você está de dia, você enxerga longe. Você enxerga lá no horizonte. Você tem uma visão bem clara do que está acontecendo e você está voltado para fora. Jura, rapaz? Então, assim, você está se mostrando para todo mundo, né? Imagina que você está num lugar amplo em que você está vendo, todo mundo pode te ver e você pode ver todo mundo. Esse é o momento do sol, é o momento do dia. À noite, o seu olho não vai tão longe, você não consegue enxergar tão longe. Então, você se preocupa mais com o seu arredor, sabe? O teu metro quadrado, né? Então, é uma questão mais de segurança também, é mais fechado e mais introspectivo, mas também diz respeito mais ao autoconhecimento. Então, esse olhar interno que ele se refere, que a Lua se refere, nesse caso, eu acho, tem muito de... em alguns casos pode ter, sei lá, um sentido de tristeza e tudo mais, mas nesse caso, eu acho que não. Uma outra coisa que eu acho interessante da carta Lua é que lembrando que a Lua aparece à noite também, é que como a gente não tem uma visão muito clara do que está acontecendo, você tem que seguir muito mais a intuição e você tem que seguir, se deixar levar também. Tá falando mais para esse ponto, assim, de relaxa, confia no que a tua busca está fazendo, sabe? A gente está falando de uma busca espiritual e de entrar em contato com o repertório dos antepassados,
A gente fica realmente com medo de se perder um pouquinho, de perder a própria identidade. Mas na verdade, você vai reforçar as coisas da sua identidade que dizem respeito à tua ancestralidade. Isso é muito rico mesmo. Então, eu acho que você não há necessidade de ter medo de perder-se, né? Ou de se contaminar com a carne alheia, né? Mas eu acho que a questão principal é não se apegue tanto à racionalidade, sabe? Deixa o instinto levar você um pouquinho também, deixa a, a intuição e a não visão clara do que tem pela frente, né? Lembrando que a lua ela ilumina, mas ela ilumina não tanto quanto o sol. Ajuda a gente a ter uma noção do que está acontecendo à noite, mas ela não deixa tudo às claras. Não vai dar para entender tudo o que seus antepassados faziam, porque o repertório deles é outro mesmo, né? E lembra que você vai ter que selecionar, né? Acrescentar elementos seus modernos, selecionar aqueles que não dizem respeito mais ao momento presente. Então, assim, o repertório dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus antepassados, ele é bom, ele é interessante, ele é rico, mas ele não é 100% para você. Você vai ter que fazer essa seleção. E aí, essa seleção não pode ser racional. Ela tem que ser intuitiva, seguindo o teu íntimo mesmo. Né? Acho que é disso que a Lua está falando, assim, de andar no escuro, seguir adiante no escuro nessa jornada, mas confiar de que ela vai, assim, você não vai se perder no seu íntimo. Andar à noite na escuridão dá um pouco desse medo, né? E é na escuridão no sentido de não ter certeza de que caminho, para que lado que você vai. Né? De repente pode ter um medo de descobrir coisas sobre os seus avós, os bisavós, que não são, hoje não conversam com o seu repertório, né? E talvez você não ache correto e tudo mais. Tem que tentar entender o ponto de vista deles também. Confiar que essa busca vai ser uma luz, mesmo que trêmula e fugaz, para te conduzir. Muito interessante. Bom, se você gostou, você pode curtir, compartilhar e ajudar a crescer o canal. Como você pode ver, ele é pequenininho. E manda se você quiser, você manda seu sonho para interpretar também. Eu agradeço por ter assistido e até a próxima.